palavras dadas. Ora, no próximo dia 31 de março comemora-se o Dia Nacional do Doente com AVC. Nós temos cá o Dr. Carlos Martins para nos falar do acidente vascular cerebral, mas temos um importantíssimo testemunho. A Dona Fátima Matos teve um AVC quando caminhava sozinha na Rua dos Clérigos. Já vai fazer quase um ano, mas o que é certo é que poderia ter corrido bem pior. Vamos saber exatamente o que é que aconteceu e que sintomas é que teve. Assim, eu venho andar normal. Bom dia. Bom dia. Eu venho andar normal, a descer os Clérigos. De repente, fiquei parada, a ver tudo escuro. Portanto, eu não via nada, era toda uma escuridão. Uma coisa muito estranha à volta do cérebro, portanto, na cabeça. Mas uma dor de cabeça ou não era dor de cabeça, era algo muito estranho, não era provocado pela dor da cabeça, porque eu sentia mesmo que algo estava a acontecer e estava parado. Portanto, parei porque eu não via. Portanto, ceguei praticamente, digamos que fiquei fechada. Pronto, tive assim o tempo, não sei o tempo preciso, mas sei que estive ainda um bocado. Alguma vez perdeu a noção de onde estava? Perdi porque quando eu abri os olhos, portanto, quando aquilo não passou na totalidade, mas que eu já estava a recuperar um bocadinho, olhava para tudo quanto era sítio, estava perdida, que não sabia onde estava. Eu sabia para onde queria ir, mas não sabia onde estava, nada do ponto onde eu estava me associava. Chegou a desmaiar, a cair? Não cheguei a cair. Portanto, passado um bocado, continuei a descer, mas muito devagar, porque ao mesmo tempo sentia uma coisa estranha no corpo. Como digamos, quer dizer, um formigueiro, uma coisa muito esquisita. E, pronto, despertou-me a atenção de uma loja, um estabelecimento, em que eu entro e saio, porque me disseram, portanto, eu pensei que aquilo tinha saída, não tinha. Saio fora do estabelecimento e voltei outra vez a bloquear, mas já não era a escuridão que senti da primeira vez, aonde estive também um bocado. Pediu ajuda? Foi socorrida? O que é que aconteceu daí para a frente? Nada, eu estava encostada à montra do estabelecimento. À espera que passasse? Pronto, porque a única coisa que me sentia mais segura era realmente estar encostada. Pronto, de repente comecei a ver lentamente e voltei a olhar e de repente, quer dizer, não me associava ainda o ponto onde eu estava. Na altura não tinha ainda noção do que estava a acontecer? Ainda não tinha noção, nada, absolutamente nada, porque o corpo mantinha-me com uma coisa de dentro. Quando conseguiu, enfim, caminhar, o que é que fez? Comecei a caminhar e comecei a olhar e eu disse, mas afinal onde é que eu estou? Eu não venho da batalha, eu não venho, portanto, os sítios, os pontos, ali onde eu estava, quando estava mesmo já quase no fundo dos Clérigos. O que me despertou foi a farmácia. Entrou na farmácia? Entrei na farmácia, pedi um medicamento e, pronto, eles perguntaram-me o que é que eu tinha e eu disse-lhes, queriam-me dar assistência, mas eu só me puxava que queria ir embora. Pronto. Queriam assisti-la lá na hora, mas não... Pronto, para me dar assistência... Que não, que estava bem, não, porque eu depois daquilo estava cheia de medo, porque era uma coisa muito estranha que nunca me tinha acontecido e, portanto, eu acho que a minha segurança era ir para casa. Fátima, mais uma razão para se deixar ajudar nessa altura, não era? Pronto, eu sei que já levou muitos raspanetes e eu não estou aqui para lhe dar mais nenhum, de maneira nenhuma. Ouvi. Já ouviu, não é? Pronto, entrei no autocarro. Porque também não tinha a noção de que estava a ter um AVC. Não tinha noção de o que é que poderia ter acontecido. Claro. Pronto, quer dizer, da farmácia deu-me um medicamento, eu fui-me embora, entrei no autocarro, pedi ao motorista que me tinha dado algo, mas que não sabia o que era. E sentei-me no banco da frente, pedi-lhe se realmente sentisse que me estava a dar alguma coisa. Então, para ir vigiando, não é? Para me chamar o INEM. Diga, doutor, pode interromper à vontade. Bom dia aos seus telespectadores e bom dia, Sónia. E eu comecei justamente pela Dona Fátima porque acho que o testemunho era importante, se começarmos por aí. Sem dúvida. E eu queria só fazer uma pergunta, claro. Não queria ainda interromper, digamos, a história da Dona Fátima. A paciente é sua. Quando entrou, por exemplo, na farmácia, ou as outras pessoas que contactaram consigo, acharam algo estranho em si? Disseram-lhe alguma coisa? Acharam porque quando eu me dirigi ao farmacêutico, as pessoas, portanto, os senhores, portanto, que lá trabalham, os farmacêuticos, estavam a dizer qualquer coisa, mas isso eu não dei ter sentido o que estavam a dizer. A minha preocupação era ir embora. Por exemplo, notaram alguma coisa na sua boca?
Depois, no outro dia, perguntei ao farmacêutico, quando fui ao hospital, passei por lá, para buscar os medicamentos, e ele disse que notou algo muito estranho, a questão da boca, porque me apanhou, portanto, fiquei com a boca bastante ao lado. Mas eu não me tinha percebido nem no dia seguinte de manhã. Dr. Carlos Martins, e ainda bem que pega por aí, porque é um dos sintomas, é ficar com parte da face e dos membros paralisado ou momentaneamente paralisado. E um dos testes que se pode fazer, suspeitamos que alguém está a ter um AVC, é pedir à pessoa para sorrir. Não é? Para sorrir, por sim, exemplo, sem dúvida. É uma das formas. Se a boca fica, é uma das formas em que a assimetria da boca se nota mais facilmente. Outro teste que se pode fazer é pedir à pessoa para assobiar. E a pessoa muitas vezes não consegue assobiar. O ar sai pelo lado e não produz o assobio. Mas realmente o pedir para sorrir, de uma forma até forçada, é uma das formas em que mais facilmente se nota a assimetria da boca. Ou para levantar os membros superiores, por exemplo. Por exemplo, no fundo, existem 3 sintomas clássicos do acidente vascular cerebral, que é o que significa a sigla AVC. Acidente não é? vascular cerebral. Em linguagem popular, no fundo, nós hoje estamos a falar de tromboses, de situações como embolia cerebral, também faz parte dos acidentes vasculares cerebrais, e de situações como muitas vezes em linguagem popular também se designa por derrame cerebral. Tudo isso, trombose, embolia cerebral, derrame cerebral, pode ser um AVC ou é um AVC, só que existem diferentes tipos de AVCs. Então, os 3 sintomas clássicos, a forma mais fácil de os fixar é através dos 3 Fs. Força, fala e face. A força, normalmente o sintoma clássico, que aqui não se verificou, porque é também uma característica desta doença, é que ela não se manifesta sempre da mesma maneira. E a percepção que as pessoas têm é muito variável conforme a região do nosso cérebro que está a ser atingida e está a ser afetada. De modo que os 3 sintomas são clássicos, normalmente pelo menos nós aqui tínhamos um deles presente, que era então o da face. Havia o desvio da boca, mas, por exemplo, não tivemos a força muito afetada. O que é habitual neste quadro é metade do corpo ficar realmente com uma diminuição da força muscular. Daí que muitas vezes quando pedimos à pessoa, por exemplo, para levantar os braços e para a pessoa fechar os olhos, já agora, se me dá licença, pode ficar sentada, ou então em pé. Ora, se fizer o favor, vai levantar assim um bocadinho os braços e fechar os olhos. Uma pessoa que normalmente tenha a tal diminuição da força muscular de um dos lados do corpo, sem se aperceber, com os olhos fechados, o braço começa a descair. É uma das formas que nós detectamos rapidamente que existe aqui uma diminuição da força muscular. Exatamente. Uma outra forma que às vezes fazemos é pedir à pessoa para agarrar com força os nossos 3 dedos. E pedimos à pessoa com força, 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 e puxamos. Muito bem. E depois fazemos do outro lado e pedimos outra vez, força, força. Se a pessoa tiver realmente uma diminuição da força muscular de um lado do corpo, e do lado que tem essa diminuição, os nossos dedos saem facilmente. A pessoa não consegue realizar a mesma pressão nos dedos. Pode sentar outra vez. E a Dona Fátima, o que fez, aquilo que não deveria ter feito, foi para casa. Não devia. Foi para casa e só no dia seguinte, quando foi à fisioterapia... E quando em casa, o que me tinha dado, mas ninguém se apercebeu. Família, ninguém. Nada. E depois à noite estava bem? Estava normal? Estava, porque eu cheguei a casa, deitei-me, porque sentia o corpo ainda com aquela... digamos, num formigueiro. Portanto, deitei-me um bocado. Depois, quando me levantei, aí já notei que estava bem, mas só que ao comer, como eu tinha esta parte bastante desviada, trinquei a bochecha por dentro. Pronto, mas não liguei. De manhã, quando eu cheguei à fisioterapia, porque andava a fazer fisioterapia, ao entrar, elas detectaram logo. Portanto, e queriam-me chamar o INEM para me levarem ao hospital, só que eu pedi para que, portanto, o meu marido, como estava em casa, que lhe telefonava e ele que me acompanhava, portanto, porque eu queria ir para o Hospital de Santo António. Pronto, fui, onde cheguei lá, e eu vi uns enormes raspanetes. Claro. Que isso não se faz. Claro, porque a primeira vez que me deu, que eu devia logo pedir auxílio,
Claro. Mas, pronto, eu longe de imaginar que era isso. Portanto, na minha mente nunca imaginei que fosse um AVC. Claro, porque durante estes primeiros sinais a pessoa deve ser logo socorrida. Sim, é muito importante. Pode ocorrer logo um segundo seguir. Perante a identificação destes sinais, perante a identificação de que algo de estranho se passa com a pessoa, às vezes até pode ser uma perda de consciência difusa, digamos, uma coisa instantânea, muito limitada, mas perante este tipo de situações e perante um destes 3 sintomas clássicos, já falámos da face, a tal assimetria da face, já falámos da força. Em relação à fala, o que pode ocorrer é a pessoa estar a perceber o que lhe estão a dizer, mas depois não consegue reagir? Não consegue expressar-se como habitualmente. Aquilo que às vezes as pessoas dizem que tem uma linguagem enrolada. Exatamente. As pessoas que parece que começam a enrolar as palavras, não conseguem articular adequadamente as palavras. Dr. Carlos Martins, sei que trouxe alguns slides para nos mostrar e vamos saber exatamente o que é que acontece durante um acidente vascular cerebral. Isto porque não temos muito tempo, vamos aproveitá-lo para perceber melhor. No fundo, o que se passa no esta imagem demonstra que nós temos, digamos, diferentes partes do nosso corpo, são controladas por diferentes partes do nosso cérebro. No fundo, por exemplo, temos aqui uma região do cérebro, a região posterior, que controla a nossa visão. Depois temos regiões que controlam os nossos movimentos. Temos regiões que controlam os nossos comportamentos, as nossas emoções, que controlam a nossa linguagem, que controlam a nossa audição. Tudo está muito bem dividido, não é? Exatamente. Quando temos um acidente vascular cerebral, no fundo, há uma região do nosso cérebro, que é uma parte do nosso cérebro, que é afetada, em que, no fundo, deixa de receber o oxigênio e os nutrientes para poder funcionar. E, no fundo, há uma parte do nosso cérebro que começa a morrer. Essa parte do nosso cérebro que é afetada pode dar manifestações conforme a parte que ela controla. Ou seja, se o AVC for um bocadinho nesta região, então podemos começar a ter sintomas da parte da visão. A pessoa pode começar a ficar com a visão turva, ou pode ficar, por exemplo, com uma imagem dupla, mas serão esses os sintomas. E por isso é que às vezes os sintomas são muito variáveis. Exatamente. Se for na parte dos movimentos, vem então a tal diferença da força muscular. Se for a parte da linguagem que seja afetada, então vem realmente a parte da linguagem. Às vezes também acontece a pessoa conseguir falar normalmente, articular as palavras, mas não consegue perceber o que lhe estão a dizer. E então a pessoa dá respostas incoerentes. Parece que a pessoa realmente não está a ter um discurso coerente. E isso também pode ser um sinal de acidente vascular cerebral. Vamos ver o próximo. Podemos ver já a imagem seguinte. No fundo, nós temos diferentes tipos de acidentes vasculares cerebrais. Um deles é aquilo que nós designamos por AVC isquémico. No fundo, nesta situação, o que temos é uma placa de gordura, normalmente produzida por excesso de colesterol na corrente sanguínea. Esta placa de gordura às vezes pode romper, forma um coágulo e dá-se a obstrução completa desse vaso sanguíneo. É isto que é o trombo. Quando ouvimos falar em trombose, vem do trombo. Ora, se este vaso sanguíneo vai irrigar esta parte do cérebro, então, se existe aqui um obstáculo, esta parte do cérebro é a parte que vai começar a sofrer e que vai morrendo. A importância do recurso, aquilo que a Dona Fátima não fez, que é o recurso imediato ao hospital perante estes sintomas, ou pelo menos telefonar. A pessoa, se tem dúvida se aqueles sintomas poderão ou não poderão ser alguma coisa, deverão pelo menos telefonar para o 112 ou para a linha de saúde 24, explicar o que estão a sentir e logo aí recebem uma orientação para saber se têm que recorrer ao hospital. Podemos já ver o seguinte. Aqui temos o AVC hemorrágico, ou seja, existe uma hemorragia, existe um rompimento do vaso sanguíneo e há um derramamento de sangue no fundo. E esta é a situação que o nosso povo designa por derrame cerebral. Aqui temos uma malformação. Muitas vezes esse tipo de AVCs pode ocorrer em pessoas
que nem sequer têm fatores de risco. Podem ter uma malformação que nós designamos por aneurisma e o aneurisma cerebral pode romper e temos a tal hemorragia e aí também temos dano no nosso cérebro. O nosso Dr. Carlos Martins, o nosso tempo esgotou. A Dona Fátima, entretanto, já recuperou. Penso que praticamente de forma total, não é? Tem que ser, continua a tomar medicação, não é? Tem o acompanhamento. O acompanhamento é fundamental e, sobretudo, também convém as pessoas terem a percepção. Muitos dos AVCs que ocorrem em Portugal, e é a principal causa de morte em Portugal, podem ser evitados. Controlar a hipertensão, controlar o colesterol, controlar a diabetes para quem tem diabetes, evitar o excesso de peso, evitar a obesidade, praticar atividade física, são formas simples e eficazes para prevenir os AVCs. Dr. Carlos Martins, muito obrigada. Dona Fátima, obrigada também. Um beijinho.